Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 29. Quero agradecer você que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Comunidade TV. Você é muito bem-vindo em nosso meio, ok? E você que está nos acompanhando aqui no nosso culto presencial. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou, faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ou, em outras traduções, a primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho ou primogenitura. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo direito que nós temos de estar aqui compartilhando a Tua palavra. Pai, que o Senhor fale conosco, através do Teu Espírito, aos nossos corações, nos dá discernimento e sabedoria, que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito esteja falando através do Teu servo. É no nome de Jesus que nós oramos e glorificamos o Teu nome. Amém e amém. Queridos, o tema dessa mensagem é escolhas erradas. E todos os dias nós fazemos várias escolhas. Todos os dias. Se nós fôssemos contar, seriam muitas escolhas, talvez nós perdêssemos a conta de tantas escolhas que nós fazemos apenas em um dia. E muitas vezes são escolhas que talvez não vão influenciar tanto positivamente ou negativamente na sua vida. Mas em outras situações existem escolhas que vão definir o seu destino. Como, por exemplo, a pessoa que você vai se casar. A pessoa que você vai se casar tem que escolher muito bem. Porque é uma escolha que vai definir o seu destino, que você vai carregar para o resto da vida. Por que tem muitas pessoas que acabam se divorciando, se separando? Porque, infelizmente, fazem escolhas precipitadas, achando que estavam fazendo a escolha certa. Não colocam diante de Deus, não descobrem realmente se era a vontade de Deus, mas tomam as escolhas por conta própria. Então, acabam se separando, se divorciando. Outra escolha muito importante, que às vezes nós se deixamos levar pelas emoções ou por aquilo que os pais querem para nós, é a profissão. Muitas vezes nós escolhemos uma profissão, aí passamos 4, 5 anos ou 6 anos estudando, e aí quando a gente termina, descobre que não era aquilo que a gente queria. Escolhas erradas, mas é a escolha que vai mudar o seu destino, que vai dirigir a sua vida. Outra escolha, queridos, muito importante, é o time que você vai torcer. Porque muitas vezes tem pessoas que escolhem, não vou citar nomes, tá?
mas escolhe times que vai sofrer pro resto da vida. Então escolha bem, faça bem as suas escolhas. Queridos, mas existe uma escolha, a mais importante de toda, a escolha que vai definir a sua eternidade. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz assim: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, passageiro, e o que não se vê é eterno. Então, existe uma escolha que é a mais importante de toda, é a que vai definir o seu destino em relação à sua eternidade. E essa escolha, nós temos que ter muita atenção, nós temos que priorizar essa escolha em nossas vidas. E eu estava refletindo a respeito dessa mensagem, dessa passagem, o que nos leva a fazer muitas vezes escolhas erradas. Primeiro, um caminho mais fácil. Às vezes o que nos leva a fazer escolhas erradas é escolher algo achando que é o caminho mais fácil. E queridos, muitas vezes, nem sempre o caminho mais fácil é a escolha correta. E nós erramos muitas vezes tomando escolhas porque é um caminho mais fácil. Segunda coisa que faz nós tomarmos escolhas erradas, satisfazer o desejo momentâneo. Queridos, o que tem de pessoas hoje tomando decisões erradas para satisfazer um desejo que é no momento, que é algo passageiro, que é um prazer que dura por um dia e depois se acaba e não vai influenciar mais em nada na sua vida. Mas nós decidimos escolher porque é uma escolha que vai satisfazer você naquele momento, vai satisfazer o seu eu. E nós acabamos escolhendo. Muitas pessoas decidem escolher porque satisfazem os seus desejos momentâneos, porque te dá um prazer momentâneo. E quantas pessoas têm decidido muitas escolhas sérias da sua vida apenas por satisfazer um desejo passageiro. A terceira coisa que nos leva a tomar escolhas erradas é sempre escolher algo que vem disfarçado de algo bom. Querido, muitas vezes as escolhas erradas que nós tomamos é escolhas que nós somos iludidos. É algo que vem disfarçado de algo bom, que vem mostrando aparentemente para você que é algo bom. Muitas vezes a gente tem a concepção que o pecado é algo ruim. Mas o pecado sempre vem na nossa vida disfarçado de algo bom. Vem disfarçado e vai nos induzindo, vai nos iludindo, achando que é uma coisa boa, mas não é. Não é. Quando nós vamos lá em Mateus capítulo 4, Jesus ele passou 40 dias no deserto e foi tentado pelo diabo. Passou 40 dias de jejum. E quando o diabo chega até ele e fala: Jesus, sabendo que Jesus naquele momento já estava num jejum muito prolongado, transforma essas pedras em pães e come. E aí o que Jesus responde? Parecia algo bom, né? Algo satisfatório.
algo que, pelo poder que ele tinha, ele poderia muito bem saciar a sua fome naquele momento. Mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo, não satisfeito, leva ele para o alto do pináculo: lança-te, que o Senhor dará ordens a teu respeito, e os teus anjos não deixarão que você caia, e que aconteça nada com você. Pelo poder que Jesus tinha, ele poderia provar ali para ele mesmo ou para o diabo que realmente aquilo que o diabo estava falando era verdade. Mas aí ele responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo leva ele para um lugar muito alto, mostra todas as riquezas da terra. Tudo isso será teu se te prostrares e me adorares. E aí Jesus responde: adorarás somente a Deus. Queridos, Jesus nos deixou o exemplo de não tomarmos escolhas segundo as nossas emoções e segundo os nossos desejos momentâneos, mas de tomar escolhas segundo quem? A palavra de Deus. Escolhas corretas, escolhas sensatas, escolhas de acordo com a vontade dele para a nossa vida. E é o que nós vamos ver agora. O que nos leva a tomar escolhas corretas? Escolher o que é eterno. É um caminho muitas vezes mais estreito. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas é estreito a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Muitas vezes a escolha certa é a porta estreita, é o caminho mais apertado, é o caminho mais difícil, mais doloroso. Muitas vezes você tem que pagar o preço, mas, queridos, é o caminho que leva à vida, é o caminho que te leva à eternidade. São escolhas que vão te levar para a eternidade. Mas não, a maioria das pessoas querem escolher a porta larga, porque é um caminho mais fácil. E escolhem, mas lá na frente colhem as consequências de uma escolha errada. Porque era um caminho que atraía, era um caminho simples. Mas as escolhas eternas, muitas vezes, é um caminho mais apertado. Mas uma escolha para levar você àquilo que é eterno deve ir contra os seus desejos. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Abrir mão do seu eu, queridos. Uma das coisas mais difíceis que existe é você abrir mão do seu eu. Abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus desejos, para você escolher aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Terceiro ponto,
Cadê o Marcelinho? Terceiro ponto. Escolhas que sempre está alinhado com o teu propósito. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a perfeita, agradável e a perfeita vontade de Deus. E eu faço uma pergunta para você, queridos. Quando você faz uma escolha muito importante na sua vida, você alinha essa escolha à boa, à agradável e à perfeita vontade de Deus? Porque se você não fizer isso, infelizmente, as escolhas que você vai fazer não estão de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Nós devemos analisar melhor as nossas escolhas. Nós devemos entender mais qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Pastor Marquinhos sempre tem falado a respeito do nosso propósito. E muitas vezes, para a gente tomar escolhas de acordo com o nosso propósito, nós primeiro temos que conhecer qual é o propósito de Deus para nós. Queridos, o propósito na vida de Esaú era de ser o filho mais velho. Era o propósito da primogenitura. Queridos, primogenitura naquela época era algo sagrado. Era o filho que recebia a herança do pai. Era o filho que recebia a bênção do pai de filho mais velho, que recebia o legado do pai, que dava continuidade àquilo que o pai havia começado. Então, no Antigo Testamento, a primogenitura era algo extremamente sagrado. Era o que dava continuidade à linhagem. E aí, naquele momento, no momento de fraqueza, no momento de fome, no momento de desespero, Esaú chega diante do seu irmão Jacó e simplesmente, para saciar um desejo momentâneo, para saciar a sua fome, porque eu acredito que existe uma figura de linguagem quando Esaú diz que está ao ponto de morrer. Ele simplesmente, naquele momento, para saciar a sua fome, ele realiza um juramento, trocando o seu direito de primogenitura por algo passageiro, por algo momentâneo. Queridos, ele troca o que é eterno, uma herança eterna de Deus, por algo momentâneo, por um desejo, por satisfazer um desejo momentâneo. E muitos de nós estamos trocando aquilo que é eterno por coisas passageiras. Muitos de nós estamos fazendo escolhas de acordo com as nossas emoções e os nossos desejos, e estamos abrindo mão de coisas eternas que Deus tem entregado em nossas mãos. A principal promessa que existia na vida de Esaú era a sua primogenitura. Era a promessa mais importante da sua vida, que Deus havia dado esse direito para ele. Mas naquele momento, ele abriu mão por um prato de ensopado com pão, lentilhas. Ele abriu mão daquilo que era eterno, daquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Muitos de nós, infelizmente,
estamos sendo levados a tomar escolhas, fazer escolhas erradas, passageiras, por coisas que vão durar por toda a eternidade nas nossas vidas. Coisas que Deus entregou nas nossas mãos. Queridos, ou você governa os seus desejos, ou você é governado por eles. Ou você governa os seus desejos, ou você é governado por eles. Lucas capítulo 10, versículo 38. Nós vamos ver a história de Marta e Maria. Lucas 10, 38 diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma era necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quantos de nós estamos agindo como Marta, queridos? Vivendo um ativismo, dedicando a nossa vida em coisas que são passageiras, momentâneas, coisas que não trazem resultado nenhum para nós, muitas vezes, e abrindo mão daquilo que é mais importante, a presença de Deus nas nossas vidas, algo que nunca ninguém poderá lhe tirar, o amor de Deus na sua vida. Para finalizar, eu queria ler a última passagem que está em Josué, capítulo 24. Josué 24, versículo 14 e 15, diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. É escolha, queridos, é autorresponsabilidade, é você quem decide, a escolha está em suas mãos. A escolha está em suas mãos, sempre a escolha estará em suas mãos. Talvez alguém fale no seu ouvido para você escolher isso ou aquilo. Talvez o diabo fique querendo que você escolha algo, tentando você a escolher algo. Mas, querido, sempre a escolha vai estar nas suas mãos. Escolha aquilo que é eterno e deixe de lado as coisas passageiras e momentâneas. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.